Boa tarde. Aqui falando da obra Deus, uma biografia do Jack Mills. Coloco a minha abertura nos meus vídeos. O mensageiro não é importante. Jesus Cristo do filme Estigmata. Embora isso seja bastante irônico, já propus anteriormente. Bem, ele prossegue aqui, o autor Jack Mills, na sua uma espécie de justificativa sobre como ele compor a obra em um Deus que ele considera que não é imutável, né? Deus não é aquele ser que é imutável, né? Que vem, ele diz de uma menção de Aristóteles, né? De uma afirmativa de Aristóteles em Deus como motor imóvel, né? Vivendo um momento único, eterno. Deus ali no todo, tudo, todo o tempo, todas as coisas. Ele coloca que, conforme os Salmos, porém, há, por parte de Deus, uma penetração no tempo. Né? Ele realiza a experiência, participa, né, de experimento. Propõe um Deus, então, Jack Mills propõe um Deus mutável, até porque, como seria uma biografia sem a mutabilidade, né? Sem a mudança promovida em relação à ação do tempo. E ele coloca que, mesmo quando esse Deus do haja luz, né? Quando há uma linearidade, e os cristãos falam o eles oram, né? O Pai Nosso, ele que está no céu, né? Porém, quando eles oram, anteriormente não houve nenhuma colocação de Deus como Pai, na figura de um Pai, né? Ele colocando aqui, vamos ver no livro aqui, porque eu fiz anotação, mas deixa eu achar aqui no livro, né? Tá aqui. Muitas centenas de páginas depois de 2 Samuel 7 é que se faz pela primeira vez a menção, né, sobre Deus Pai. Bem como ele fala também que a menção dos judeus como Deus Rei também, quando há essa oração, não se mencionou Deus como um rei. Ele vai surgir bem mais tarde em Isaías 6, bem mais tarde. Quer dizer, há uma evolução, né, disso, mas a oração é colocada direto. E aí, notações aqui sobre, né? Deus de um verso, imagina, e aí a sequência não é temporal, né? O mais tarde refere-se à leitura. O depois, na leitura, o haja luz é fora do tempo, que é um Deus fora do tempo, o haja luz. Depois, quando ele vem e é referido, ele já está no tempo, quando na oração, na referência dele como rei, né? Ele faz uma crítica aqui também do mito, lenda e história, né? Que na Bíblia há uma fusão dos mitos, das lendas e da história, tá tudo junto, né? E que os historiadores tentam separar, diferentemente da crítica literária, né? Que sim, deve separar quando um trabalho de crítica, na leitura, na história, ele considera que deve permanecer junto, né? Mito, lenda, história, junto. Quando
a história e a literatura. Aí é algo irônico, né? História e literatura, crítica literária, separando, né, para o estudo. Há quem critica, inclusive fiquei surpreso de ver a menção a Robert Alter, né? Crítico literário vivo, né? Tem aquele livro poderoso que eu escolhi para trabalhar. Eu não sei se eu vou fazer esse todo e depois dele, porque isso aqui é muito longo, ou fundir os dois. Mas ele diz assim, ó, porque o Harold Bloom também analisa Deus como um personagem humano, literário, e ele coloca, né? O Bloom, judeu, ele coloca, né, Deus, sobre o Deus bíblico, que é petulante, teimoso, arbitrário, impulsivo, ou seja, né, há vários autores bíblicos que afirmam que não se pode entender que não se pode entender Deus em termos humanos. Porém, o Bloom coloca, né, em imagem e semelhança, como é que fica? Ele fala que o Roberto Alto pouco se ganha fazendo isso, concebendo um Deus em termos humanos. Ele diz que não. Aí são as eternas discussões na crítica literária, né? As afirmações, as negações, síntese, antítese, né? Opa, tudo bom? Quer pegar água aí? Quer que pegue aqui, que é mais curto? Ah, tá, você vai pegar lá? Não, mas se quiser pegar aqui, eu pego pra você. Beleza. Tem dois, agora tem um negão aí. Tem. Desculpa aí, o vizinho participou aqui. É assim, né? Fazendo dessa forma. Vou pensar ainda se eu continuo assim. Tem havido muita interferência, né? Mas por enquanto, vamos lá. Para o Jack Mills, esse Alter aqui, ele exagera, né? Porque uma das primeiras afirmações que todo escritor bíblico faz sobre Deus é que a humanidade é a imagem de Deus. É aquilo que eu dizia, né? Como é que fica a imagem de Deus, né? Um confundível convite a atribuir algum sentido a Deus em termos humanos. Eu penso até que isso facilita a compreensão de muita coisa, né? E ele prossegue, ele diz: Deus raramente diz de si mesmo que é misterioso, e mais de uma vez sugere mesmo o oposto quando, falando sobre a possível dificuldade de suas palavras, afirma: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres que quem subirá por nós aos céus, que não lo traga e não lo faça ouvir, para que cumpramos. Está aqui em Deuteronômio 30, 12, 2. Resumindo aqui essa parte que eu faço sobre Jack Mills, ele continua no prelúdio afirmando essa proximidade de Deus com o homem em semelhança e dizendo que é mais simples, né, trabalhar assim, né? E diz que isso está presente justamente na famosa frase: a semelhança de Deus, o homem é a semelhança de Deus. Eu paro nesse momento, depois vou ver mais um trecho antes de ele falar da ordem do cânon e o rumo da vida de Deus, né? Falta ainda, da forma que nós estamos trabalhando, ainda falta bastante para falar sobre o prelúdio e então entrar na geração, né? Mas vamos nesse pouco a pouco aí, porque isso aí não é tão simples, né? Pelo menos para mim. E eu quero repassar, mas falo desde o início. Quer ver melhor? Vai no livro. O livro está proposto sempre. Ó. Tá aqui o livro. Ah, não, eu acho que ficou confusa a explicação do Dante Jorge. Então vai direto no livro e consulta outras pessoas quando te retirar no trechos, né? Nem vou falar do meu cabelo, foi
Já falei tanto dele, né? Da independência dele. Então a gente para nesse trecho aqui para depois. Ele até menciona Bloom na próxima parte e eu vou começar por aí, tá? E vou fazer a última parte antes da ordem do cano e o rumo da vida de Deus. Sempre aqui ele está trabalhando o prelúdio, tá? Ainda. Ele está nos preparando para a leitura do livro. Ficamos aqui e ao mesmo tempo sigamos.